sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Você pode sentar? Quero falar hoje sobre a graça de Deus. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado aí e diga para ela: a graça de Deus. Está fraco, meu irmão? Diga: a graça de Deus. Com certeza, essa é a parábola mais conhecida que Jesus já nos contou. É a mais complexa também. Com certeza essa é a parábola mais pregada, mais falada. E particularmente eu sou apaixonado por esse texto. Eu me detenho muitas vezes nas verdades que estão inseridas nesta história que Jesus contou para a gente. Eu falo tanto dessa parábola que alguns adolescentes disseram que eu vou fazer um livro sobre 1000 sermões em Lucas 15. A verdade é que esse é um texto profundo e Jesus estava querendo falar a algumas pessoas que estavam ali para ouvi-lo: os pecadores, os publicanos, os fariseus, os escribas. Essas pessoas um dia sentaram na frente de Jesus e Jesus começou a contar histórias. E Jesus contou para eles 3 histórias, que são as histórias de Lucas 15. Essas 3 histórias, elas estão conexas. Elas são histórias diferentes, mas com o mesmo assunto. Elas são histórias distintas, mas com a mesma ideia. Qual que era a ideia de Jesus? Ensinar para estes que estavam na frente dele, ouvindo sobre a graça de Deus. As 3 histórias serviram para Jesus ensinar fariseus, religiosos, sobre a graça de Deus. As 3 histórias serviram para que pecadores, publicanos, aqueles que estavam à margem da sociedade, também entendessem como é a graça de Deus. Então, é uma trilogia. A primeira, a ovelha perdida, a dracma perdida, e a última, o filho pródigo. Essa última história, a história do filho pródigo, a gente tem às vezes a tendência de pensar que é uma história que Jesus contou para pessoas que precisassem voltar para a igreja, que se afastaram do pai, que viveram um tempo com o pai, mas foram para longe e agora necessitam de uma mensagem, de uma palavra, para que eles sejam tocados e voltem até a presença do pai. Claro que essa pode ser uma das aplicações para essa história, mas nós não podemos limitar essa tão bela história e tão complexa história apenas a essa aplicação.
Jesus Cristo estava querendo aqui, através do rapaz que abandonou o pai, nos dar um retrato sobre o homem pecador. Você precisa guardar isso, porque senão você não vai entender o que eu quero lhe explicar hoje. Através do rapaz que abandonou o pai, através do jovem pródigo, Jesus estava nos trazendo um retrato sobre a humanidade, sobre o homem pecador, sobre o homem que vive em pecado. E através do pai que recebe esse rapaz de volta, Jesus está nos dando um retrato sobre a graça de Deus, sobre como que Deus trata com a humanidade pecadora. Então, nós vamos nos aprofundar sobre o que esse rapaz fez. A primeira escolha desse rapaz, o primeiro retrato que Jesus traz para a gente é que esse rapaz, ele faz um pecado impagável. Um pecado impagável. Ele chega para o pai e diz: pai, me dá a herança. Eu sei que eu tenho direito a muitas coisas e eu preciso disso agora, eu quero isso agora. Pai, me dá a minha herança. Esse rapaz estava fazendo o grande erro de considerar o seu pai uma pessoa morta, tendo ele vivo. Esse rapaz estava quebrando um costume, esse rapaz estava fazendo uma coisa muito errada perante os costumes da época. Ele iria considerar o seu pai morto, mesmo com o seu pai vivo, presente, mesmo o seu pai estando ali. Ele queria que o seu pai vivesse de uma forma como se já fosse um cadáver, como se já tivesse morrido. Me dá a minha herança. Não se fazia isso. Jesus está pintando aqui um quadro para a gente de um pecado extremo, de um erro extremo, porque não se fazia isso. Um filho nunca fazia isso a um pai. Agora, os erros desse rapaz se aprofundam quando ele joga a fortuna da família fora. Então ele considera o pai morto e ele decide jogar boa parte da fortuna fora. Um pai que trabalhou por muito tempo e o seu filho esbanja, joga fora a sua fortuna. Mas esse rapaz, ele continua acumulando erros, continua acumulando pecados. Ele joga o nome do pai na lama. Para um judeu, o seu nome, para um judeu, a sua posição perante a sociedade era algo muito importante. E agora ele estava jogando o nome da família, o nome do seu pai na lata do lixo, ridicularizando a sua família perante todas as pessoas. Jesus vai ainda aprofundar ainda mais os erros, os pecados desse rapaz, quando no final ele acaba cuidando de suínos. Quando aquelas pessoas estavam ouvindo a história e Jesus disse que esse rapaz acabou cuidando de porcos, logo eles entenderam. Ele desceu no mais baixo degrau da escalada social. Esse rapaz desceu ao mais baixo nível, cuidar de porcos. Um judeu pensava que porcos era morada de demônios. Não se cuida de porcos. Então veja, Jesus usa esse rapaz para retratar a situação da humanidade. Ele nunca poderia consertar esses erros. Como que ele poderia restaurar a fama do seu pai? Como que ele poderia restaurar essa posição que ele se encontra perante o pai, de querer que o pai já tivesse morrido? Esse rapaz estava praticando um pecado impagável, uma situação irrestituível, uma situação deplorável. Essa é exatamente a situação da humanidade. A humanidade fez isso, a humanidade é assim. Todos nós estamos diante de Deus com um pecado impagável. A humanidade mete os pés pelas mãos de uma forma tão ridícula, de uma forma tão errônea. Não tem como nós consertarmos a nossa posição, os nossos erros diante de Deus. Tanto que Paulo vai nos explicar isso em Romanos, capítulo 3 e o versículo 23. A situação da humanidade. E todos pecaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente não deve para Deus R$5. Se a gente fosse contabilizar isso, era como se a nossa dívida perante Deus fosse de bilhões, trilhões. Todos nós temos um pecado impagável. Mas Jesus continua a história. E esse rapaz
decide viver uma vida individualista. Ele decide viver uma vida individualista. Um dia, ele chega para o pai e diz as seguintes palavras. Olha como ele expressa o individualismo dele. Pai, eu quero que o Senhor me dê. Olha aqui a primeira expressão de individualismo. Me dê a parte dos bens que me cabe. A parte dos bens que é meu. O individualismo estava aflorando no coração desse rapaz. Aí, mais para frente, a Bíblia diz que passados não muitos dias, esse rapaz veio para o pai e ajuntou tudo que era seu. Individualismo. Ele decidiu, ele tomou uma decisão de viver uma vida individualista. Era o que é dele, era o que pertencia a ele. Ele queria o que era dele, ele queria viver a vida dele. Ele só pensou nele, ele não pensou nos outros. Ele decidiu expressar o seu ego, ele decidiu expressar a sua necessidade. Lembre, Jesus está aqui pintando um quadro da humanidade. Jesus está ensinando para a gente como que é a humanidade caída, pecadora. Infelizmente nós somos individualistas. Infelizmente, o homem já desde Eva, desde Adão, expressam a sua individualidade. Eva queria praticar o erro, praticar o pecado, para que ela viesse satisfazer o desejo dela, satisfazer a necessidade dela. O homem sempre expressa a sua individualidade. O homem decidiu preocupar-se com si. É os meus problemas, é a minha necessidade, é o meu dinheiro, é as minhas roupas, é a minha casa, é o meu carro, é a minha vida, é o meu mundinho. E parece que hoje isso está exacerbado. Parece que isso ainda está exagerado, esse desejo da humanidade de ser individualista, parece que hoje ainda está mais forte. A humanidade, infelizmente, decidiu viver para si mesmo. Cada um decidiu viver para o seu mundinho, para a sua vida. Esse rapaz é o quadro da humanidade. Mas Jesus continua a história, e esse rapaz decidiu viver longe do pai. O rapaz decidiu viver longe do pai. Pai, negócio é o seguinte, eu quero ir para longe. Mas filho, fica aqui conosco. Não, pai, eu já decidi. Eu quero expressar o meu individualismo, eu quero ainda multiplicar os meus erros, os meus pecados, eu quero viver para longe. Olha o que Jesus, contando a história, nos disse. Partiu para uma terra distante. Qual que era o endereço? O pai queria saber, para colocar no GPS. Filho, deixa eu colocar aqui o endereço para eu te visitar de vez em quando. Deixa eu colocar aqui o endereço para eu ir te visitar. Não, pai, é uma terra longe, é uma terra distante. Eu vou para muito longe. Enquanto mais longe do Senhor eu for, melhor vai ser. Quanto mais longe do meu irmão eu estiver, melhor vai ser. Enquanto mais longe da fazenda eu estiver, melhor vai ser. Ele decidiu viver longe do pai. É exatamente o quadro da humanidade. É exatamente a situação dos homens. Jesus usa esse rapaz aqui para dizer como que é o homem, como que é a humanidade. As pessoas decidiram excluir Deus da vida. Nós estamos aqui celebrando ao Senhor hoje, mas quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas? Talvez 800, 900 pessoas estão aqui hoje. É uma parcela muito pequena da nossa sociedade. Infelizmente é uma parcela muito pequena da nossa cidade, porque as pessoas decidiram agora, nesse momento, dedicar a sua vida para viver longe de Deus. É assim nas salas de aulas, é assim nas faculdades, é assim nas empresas. Deus está ao lado, Deus está à margem, Deus é esquecido. A humanidade resolveu dizer: Deus, nós não te queremos, nós não precisamos de ti, nós vamos viver as nossas vidas aqui, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos ter a nossa casa, a nossa família, e nós não precisamos de você, Deus. Se algumas pessoas manifestam religiosidade, porque muitas pessoas são religiosas, mas a sua religiosidade não é ao Deus verdadeiro. As pessoas decidiram viver
longe de Deus. Essa é a escolha da humanidade, colocar um Deus de lado, colocar um Deus à parte. Nós vamos viver a nossa vida e você, Deus, fica aí. Às vezes nós vamos precisar de Ti, Deus, quando nós estivermos doentes, quando nós precisarmos de dinheiro, quando nós precisarmos de alguma coisa, aí nós Te chamamos, aí nós pedimos socorro. Mas a nossa escolha é viver cada vez mais longe de Ti, Deus. Infelizmente, as pessoas excluem Deus da vida, e elas estão dizendo: Pai, Pai que está no céu, nós não Te queremos, nós não Te desejamos, nós queremos viver longe de Ti. E algumas pessoas até se aproximam de Deus, mas por causa das coisas, dos favores que Deus dá, das coisas que Deus concede, a humanidade, infelizmente, caminha para longe de Deus. Jesus está pintando aqui um quadro da humanidade pecadora, mas a história continua. A história continua. O rapaz resolveu, decidiu viver uma vida de liberdade, longe de regras. O rapaz resolveu viver uma vida de liberdade, longe de regras. Pai, agora eu vou acordar a hora que eu quiser. Pai, agora eu vou comer o que eu quiser. Eu vou vestir a roupa que eu quiser. Pai, agora não vai ter despertador. Agora eu faço as minhas regras. Agora eu faço as minhas leis. Eu vou mandar na minha vida. Eu vou passear para onde eu quiser. Pai, eu vou cantar o que eu quiser, viver o que eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu decidi, Pai, viver uma vida sem regras. Aonde eu me comando, aonde eu me mando. Jesus está nos informando aqui como que é a humanidade pecadora longe de Deus. As pessoas desprezam a palavra de Deus. As pessoas disseram: Deus, nós não queremos as tuas regras. Nós queremos casar do jeito que a gente quiser. Nós queremos formar a família do jeito que a gente quer. Nós queremos expressar nossa sexualidade do jeito que a gente quiser. Nós queremos pensar do jeito que a gente quer. Nós queremos falar do jeito que a gente quer. Nós queremos expressar nossa cultura do jeito que a gente quer. Nós queremos viver sem regras. Nós queremos viver sem absolutos. Quantas pessoas que ridicularizam a palavra de Deus, ridicularizam a lei do Senhor. A Bíblia é algo tão ridículo para algumas pessoas. A Bíblia, pastor Lediel, para algumas pessoas é algo tão chato, tão monótono. As pessoas não têm nem coragem de ler o que Deus falou, presenteou a humanidade. A humanidade, o ser humano caído decidiu viver sem as regras de Deus, sem a lei de Deus, sem a palavra de Deus. Na verdade, Deus não tem regras. Na verdade, Deus não é cheio de não faz isso, não faz aquilo, de proibições. Deus tem limites protetores. A palavra de Deus está cheia de limites protetores. Tudo que Deus fala para o ser humano, todos os conselhos, todos os mandamentos, é para a proteção do ser humano. Mas a humanidade disse: Pai, nós vamos tocar a nossa vida individualista, nós vamos tocar a nossa vida de pecado, nós vamos tocar a nossa vida longe de Ti, cada vez mais longe, e nós vamos tocar a nossa vida sem regras, sem absolutos, sem a Tua palavra. Esse é o quadro do ser humano caído. Mas Jesus continua a história, Jesus continua a comparação do ser humano caído através da figura desse rapaz, através do pródigo. E aí, esse rapaz decidiu viver uma vida de exagero no pecado. Ele decidiu viver uma vida de exagero no pecado. Jesus conta a história para a gente, e Jesus usa algumas frases que expressam isso. Ele diz assim: lá, na terra longe, ele desperdiçou. Veja, ele desperdiçou. Ele resolveu desperdiçar, jogar para o ar. Desperdiçou. A pessoa que desperdiça não economiza. A pessoa que desperdiça joga tudo para o ar. Essa era a vida que ele decidiu viver, uma vida de desperdício. Mas Jesus continua dizendo: desperdiçou todos os seus bens. Ele viveu de forma desenfreada. Lá na terra longe, na terra distante,
sem Deus, sem as regras, essa vida individualista, ele escolheu uma vida de exagero no pecado. Olha o que a Bíblia diz: viveu de forma desenfreada. Eu escolhi o estilo de vida sem freio, nada me para. Aonde tem um pecado novo que eu quero fazer? Aonde tem uma bebida nova que eu quero provar? Aonde tem uma droga nova, eu quero provar. Aonde tem um novo jeito de fazer sexo, eu quero fazer. Aonde tem uma nova garota para eu conhecer, eu quero conhecer. Aonde tem uma nova balada, eu quero ir. Aonde tem uma nova coisa que eu quero estragar, desperdiçar tudo, eu quero lá, eu vou lá. Esse foi o estilo de vida que esse rapaz decidiu viver. Conhecer pecado sobre pecado, erro sobre erro, desperdício, algo desenfreado. Sabe qual era a palavra mais marcante nessa vida na terra longínqua do rapaz? Exagero. Exagero. Ele decidiu viver uma vida de exagero. Agora, isso é a humanidade. Isso é a humanidade. Escolhendo sempre uma droga nova, um vício novo, uma bebida nova, um jeito novo de pecar, uma forma nova. Essa é a humanidade. A Bíblia vai nos pintar alguns quadros dizendo que a humanidade é como um suíno, uma porca que se enlameia na lama, que se lambuza no pecado. O homem, as pessoas decidiram viver assim. Aonde tem um novo jeito que eu posso errar, aonde tem um novo jeito que eu posso pecar, que eu posso fazer as coisas erradas. Essa é a ideia do ser humano hoje, o exagero. É tanto entretenimento, a gente não dá conta de consumir tanto entretenimento que existe. Os adolescentes, eles estão entupidos de entretenimento. Essa é a tônica da sociedade, uma vida desenfreada, uma vida onde você está entupido de entretenimento, entupido de relacionamentos, entupido, você está sufocado. É tanta série, é tanto vídeo, é tanto filme, é tantas opções, é tanto erro, é tanta balada, é tanto pecado. A gente que é cristão, a gente não sabe da história metade do que o ser humano sem Deus está fazendo. A gente que vive com Cristo, a gente não tem noção do que acontece no limiar, nos subúrbios da vida das pessoas sem Deus. O ser humano resolveu viver uma vida desenfreada, uma vida sem controle, uma vida de exageros. É exatamente o que esse rapaz representa na história de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: teve o resultado. Está fraco, meu irmão? Diga: teve o resultado. Não, meu irmão, hoje é domingo. Teve maionese, teve churrasco. Eu comi maionese. Diga aí, meu irmão: teve o resultado. A vida na terra distante, as escolhas do rapaz deram resultado. Ele semeou, ele vai colher. Como foi a vida sem Deus? Perceba que Jesus está mostrando para a gente como é a humanidade sem Deus, a humanidade no pecado. E aí, na terra distante, sem Deus, na vida individualista, na vida de pecado, se esgotaram os recursos. Acabou tudo. E Jesus, ele dá essa pitada de emoção na história quando diz: acabou tudo. Acabou tudo. E aí, os seus amigos os deixaram. E aí, Jesus acrescenta mais emoção na história. Veio a fome. Então veja que desgraça uma vida sem Deus. Acabam-se os recursos. É uma vida de fome, uma vida sedenta, sozinha. E aí, esse rapaz acrescenta a palavra da desilusão. Ele está desiludido. Esse rapaz é o homem sem Deus. Desiludido, o pecado não me deu nada. Essa vida individualista não me deu nada. Essa vida sem Deus não me deu nada. Só me traz desilusão. Esse rapaz teve a promessa do sucesso, mas teve o fracasso. Esse rapaz teve a promessa da vida, mas ele conheceu que o salário do pecado é a morte.
Esse rapaz pensou que se encontraria, mas na verdade ele se perdeu. Esse rapaz, ele deixou a vida perto do pai de lado. Ele pensou que ele ia se transformar no dono de si, mas ficou escravizado. Nessa vida sem Deus, ele viveu uma vida de desejos. Ele queria comer e ninguém dava. Ele queria isso e ninguém dava. É uma vida de desejos. Jesus está dizendo aqui para a gente: olha, a vida do ser humano sem Deus é uma vida de desejos. Você só quer alimentar desejos sobre desejo. Esse rapaz perdeu tudo. Jesus está dizendo: olha, o ser humano sem Deus perde tudo. Tudo que Deus dá para o homem, ele acaba esbanjando, jogando fora, perdendo. Que situação, que tristeza. Eu penso que os ouvintes de Jesus olharam: que tristeza, o rapaz está no fundo do poço. E exatamente essa vida sem Jesus. Jesus queria chocar mesmo. Essa é a vida sem Jesus, fundo do poço. Eu lembro de Adão e Eva. Lá está Eva se escondendo de Deus. Não é igual o rapaz? Se Adão e Eva representam toda a humanidade, não é igual o rapaz. Lá está Eva desiludida, triste, cabisbaixa, se escondendo de Deus, assim atrás de arbustos. Lá está Adão, com vergonha da sua esposa. Lá está Adão com vergonha de Deus. Lá está Adão se escondendo. Aquele que era para comandar estava se escondendo. Se Adão e Eva representam a humanidade, e esse rapaz, através da história de Jesus, representa a humanidade, a Bíblia está nos ensinando: a vida sem Deus é uma vida desgraçada. A vida sem Deus é uma vida de miséria. Essa é a escolha da humanidade. Escolhe viver sem Deus, vai achar desilusão e pecado e erro. Mas agora o mais lindo é que a história continua. A história não termina no rapaz perdido. O mais lindo, o mais legal, o que mais me emociona aqui é a resposta que o pai dá para o seu filho. Levante a sua mão direita para o céu, assim, bem alto, bem alto, bem alto, aqui, lá em cima e aqui embaixo. Diga: o pai vai responder ao filho. Qual é a resposta do pai a esse filho miserável? Qual que é a resposta? Qual é as atitudes que esse pai vai fazer para com seu filho? Se o rapaz representa a humanidade pecadora, o pai, não se perca, o pai e as atitudes desse pai representam a resposta de Deus à humanidade. As atitudes desse pai e a resposta desse pai representam como Deus vai agir diante dessa humanidade pecadora. Qual que é a resposta de Deus para o ser humano pecador? Como que Deus responde ao homem? Esse homem tão pecador, como Deus responde para nós? Porque nós somos esse pródigo, nós somos. Você é. Como Deus responde para nós? Eu quero que você se enxergue nesse pródigo aqui. Nós somos esse pródigo. E como Deus responde para nós? Qual a resposta de Deus para nós? A resposta de Deus para nós se chama graça. A resposta de Deus para a humanidade é graça. A resposta de Deus para o homem é graça. A resposta de Deus para o homem é graça. Enquanto isso não tocar o seu coração e você não esboçar alguma reação aí, meu irmão, não vou parar. A resposta de Deus para o homem é graça. Como Deus respondeu para o homem? Com graça. Deus decidiu olhar para o homem e dizer: vocês fizeram tudo isso, mas a minha resposta para vocês é graça, 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 graça. E agora Jesus vai contar para a gente as atitudes desse pai. E as atitudes desse pai
é o que a graça faz para nós. As atitudes que esse pai tomou é o que a graça faz para nós. A primeira coisa que esse pai faz, quando o filho volta para casa, lá está o filho voltando para casa. Quando o rapaz olha para o horizonte, quando ele olha para frente, ele vê um senhor. Quanto tempo esse rapaz ficou longe de casa? 2 anos, 3 anos, 10, 15, 20. Mas ele vê o Senhor vindo, e ele vai se aproximando, e o Senhor está vindo. Quando ele chega mais, quando já estava a uma boa distância, ele viu, é o meu pai. E esse rapaz sabia o que os costumes aguardavam para ele. Esse rapaz sabia o que esse pai podia fazer para ele. Esse rapaz sabia muito bem o que a cultura guardava para ele. Mas quando ele vê o pai se aproximando, ele vê que o pai começa a apressar o passo. O pai começa a andar mais rápido. E à medida que eles vão se aproximando, o pai começa a andar mais rápido ainda. Mas à medida que eles vão se aproximando, o pai já começa a correr. O pai começa a correr. Lembre que nós estamos falando o que a graça fez para a gente. A resposta de Deus para a gente. Não se corria, um senhor de idade não corria. Não corria, isso era culturalmente errôneo, errado, um deboche. Eles não corriam, mas esse pai viu o filho, e ele corre, cada vez mais rápido. Era o Usain Bolt, corre. Isso a graça fez por nós. Jesus veio ao nosso encontro. Nós estávamos longe dele, individualistas, pecadores, miseráveis. Mas ele disse, eu vou sair do céu, eu vou ir ao encontro dessa humanidade, eu vou correr até eles. Graça a isso, é ele vindo ao nosso encontro. Nós não fizemos nada, ele fez tudo. Ele veio ao nosso encontro. Deus correu até nós. Ele veio. Ele nasceu no ventre de Maria, na cidade mais simples, no lugar mais simples, do jeito mais simples, porque ele só queria correr em nossa direção. Ele correu até nós. E aí o pai corre. Quando o pai chega na frente do filho, o que a graça faz? Qual a resposta que Deus dá à humanidade? A primeira coisa que o pai faz, ele o abraça. Tem coisa mais gostosa que um abraço? Ei, tem coisa mais gostosa que um abraço? Tem coisa mais legal que um abraço? Hein? Você chegar para o pai e se jogar nos braços do pai, da mamãe. Tem coisa mais gostosa que o abraço do seu filho? Você chega em casa e ouve aquela vozinha: papai, mamãe. E aquele filho pequenininho que não consegue nem te abraçar de tão pequenininho, abraça suas pernas. Tem coisa mais gostosa que um abraço nas pernas? Isso que Deus fez por nós, nos deu o mais gostoso da vida, nos deu o mais especial da vida, o abraço. Mas esse pai não está abraçando um filho cheiroso. Esse pai não está abraçando um filho que trazia netinhos para mostrar para ele. Esse pai não está abraçando um filho que está trazendo as notas da escola, tudo 10. Esse pai não está indo, não dá o abraço em um filho que mostra o carro novo, a casa própria, o diploma da faculdade. O pai está abraçando um filho fedido,
um filho que fedia porco, um filho sujo, um filho que jogou tudo fora, que disse: pai, eu não te quero. É esse filho que o pai agora abraça. Um dia Deus me abraçou também. Um dia Deus te abraçou também. Um dia Deus te abraçou também. Um dia Deus também te encontrou. Um dia Deus também te achou e te deu o mais gostoso que existe nesse mundo: um abraço. Isso que a graça faz. Que resposta que Deus dá para o homem. Deus não é ruim, Deus não é justiceiro, Deus não é essa pessoa mal que as pessoas acham. Como Deus responde ao pecado? Ele abraça. Tem gente sentindo aqui o abraço de novo. Tem gente aqui que sente esse abraço todo dia, porque a gente não sente esse abraço só quando aceita Jesus. Esse abraço é tão poderoso que ele se renova cada dia. A gente toca sobre esse abraço, a gente canta sobre esse abraço. A gente está 74 anos anunciando para as pessoas: vocês também podem ser abraçados. A gente sente esse abraço todo dia. Vai, meu irmão, sente o abraço, sente. Sente o abraço, sente o abraço. Essa é a resposta. Agora deixa eu te dizer algo legal aqui. Vem cá rapidinho, vem cá. Você, vem cá. Deixa eu te dizer algo legal aqui. Deuteronômio 21:18. Fica aí. Deuteronômio 21:18 diz pra gente que os jovens, os rapazes, os filhos que desobedecessem os pais, que jogassem o nome do pai na lama, poderiam ser apedrejados. Quando esse rapaz estava voltando, se algum vizinho, se alguém quisesse se aproximar e fazer o que a lei queria e ordenava de jogar pedras no rapaz, eles não iam conseguir apedrejar o rapaz, porque o pai, ainda bem que eu peguei alguém baixinho, né? Eles não conseguiriam atingir o rapaz, porque o pai estava abraçando ele. Qualquer pedra, qualquer culpa, qualquer palavra, qualquer coisa que lançassem sobre ele, o pai estava cobrindo, o pai estava abraçando. Filho, você está perdoado. Obrigado. O pai corre, o pai abraça, mas o pai faz outra coisa, o pai beija. Está aí, meu irmão? Jesus está ensinando para a gente o que a graça faz. Qual a resposta de Deus ao homem? O pai beija. Tem coisa mais gostosa do que o abraço? Tem o beijo. Tem coisa mais deliciosa entre marido e mulher do que o beijo. O beijo é a expressão da intimidade. Intimidade. O beijo é a expressão do carinho. O beijo é a expressão da proximidade. Mas pai, tô sujo. Mas pai, pequei. Mas pai, fui individualista. Mas pai, não te quis. Cala a boquinha. Deixa eu te beijar. Porque agora você está sendo restaurado para uma vida de intimidade, uma vida de proximidade, uma vida de comunhão. Deixa eu te beijar. O beijo sela o perdão. O beijo selou o perdão. Sabe o que a cruz? Sabe o que a cruz diz pra gente? A conta está zerada. Se o beijo é a maior expressão de intimidade, de proximidade, de reconciliação, a graça, ela promoveu um beijo entre o homem pecador e Deus. Nós estamos reconciliados.
reconciliados. A cruz nos reconciliou. Pai, o filho começa a falar: Pai, me faz de mim como um dos teus servos. Filho, fica quieto. Fica quieto, filho. Servos, servos, vem cá, servos. Vem um bando de servos. O patrão mandou. Que foi, patrão? Trazem a melhor roupa. Tragam a melhor roupa. Quando se fazia uma festa, a melhor roupa sempre se dava para a pessoa mais importante da festa. O cara de mais alta patente, o cara de maior autoridade que estivesse na festa, ganharia a melhor roupa. É isso que a graça fez por nós. É isso que nós estamos celebrando aqui. Ele só queria ser servo, escravo. O pai vem e diz: não, você está enganado. Isso aqui é graça superabundante. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Aqui você vai ser o maior. Pega a melhor roupa. E olha o mais legal: geralmente essa melhor roupa, você precisa prestar atenção nisso aqui. Geralmente a melhor roupa era do dono da festa. A melhor roupa geralmente era do dono da festa, que ele dava para a pessoa mais importante convidada. A graça fez isso por nós. Aquilo que Adão tentou se vestir com folhas, tentou tapear o pecado, Deus vem e resolve isso para nós. Você consegue lembrar que na cruz Jesus se despiu? Você consegue lembrar que na cruz Jesus ficou nu? Tiraram a roupa dele e ele deu esse perdão, essa roupagem, essa reconciliação para nós. Ele se despiu para nos dar o melhor. A melhor roupa. A graça só nos dá o que é melhor. Deus só nos deu o que Ele tinha de melhor. E aí eu vou ver textos como Apocalipse 19:7, sobre Cristo se despindo para vestir a humanidade, a quem é concedido perdão. Apocalipse 19:7 vai dizer isso para a gente: alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a esposa já está preparada, porque foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Nós fomos vestidos com a melhor roupa. Quando Deus olha para a humanidade, só vê pecado. Agora quem recebe a melhor roupa do Pai, Deus olha para essa pessoa e vê perdão, vê perdão, vê perdão. É por isso que a Bíblia diz que a gente é branco, as nossas roupas são brancas. Nós ganhamos na cruz a melhor roupa. Servos, servos, vem cá, tragam o anel. Tragam o anel. Mas pai, que roupa linda! Meu filho, isso é a graça. Essa é a minha resposta. Pega aqui o anel. O anel.
O anel era um dos símbolos de filiação. O anel era um dos símbolos de autoridade. Ele voltou para tentar uma posição de escravo. Ele voltou para tentar uma posição de servo. Agora o pai vem e dá para ele anel, dizendo: aqui você vai ser meu filho. E agora você vai ter autoridade. O anel é autoridade. Ele queria voltar como alguém sem prestígio, como alguém indigno. A graça vem e diz: não, você vai ter honra, você vai ter autoridade. Está aqui o anel. Irmão, sabe qual é o mais legal? Sabe qual é o mais legal? É que nós estamos aqui, e nós somos pessoas tão normais, tão comuns. A gente trabalha, a gente estuda, a gente é normal como todo mundo. Só que a gente tem algo que nos diferencia. A gente fala e Deus responde. As pessoas não são assim. A gente tem uma enfermidade diante da gente, a gente pode colocar a mão, orar, porque Deus nos deu autoridade para repreender enfermidades, demônios, o inferno, o mal. Nós somos normais como qualquer pessoa, mas dentro de nós existe algo chamado autoridade. O inferno respeita, as enfermidades respeitam, os demônios respeitam, o mal respeita. Nós somos filhos de Deus. A graça nos deu isso, autoridade. Pare de viver como um qualquer. Pare de viver como um simples. Pare de viver como um normal. Pare de viver como um escravo. Deus te deu autoridade. Você é especial nessa sala de aula. A autoridade está na sua vida lá dentro daquela sala de aula. A autoridade está na sua vida lá dentro daquela empresa. A autoridade está na sua vida lá naquele bairro, na rua, na sua casa. A autoridade está nas tuas mãos. A graça te deu isso. A graça te deu isso. Agora, servos, tragam os sapatos. E precisavam ser limpos os pés. Os pés precisavam ser limpos para que os sapatos que o pai estava guardando fossem colocados. Lembra de Jesus limpando os pés dos discípulos? Lá vai agora o rapaz ganhar sapatos nos pés. Homens livres andavam calçados. Escravos andavam de pés no chão. Ele recebe sapatos. A graça, ela nos dá uma nova perspectiva de vida. A gente andava para o erro, a gente andava para o inferno, a gente andava em direção à morte, a gente andava em direção ao pecado, mas agora a graça, ela nos dá uma nova perspectiva de vida. Sabe aonde você estaria agora à noite? Só Deus sabe, e o diabo também. Mas você está aqui. Você está aqui, tocando ao Senhor. Você só sabe caminhar em uma direção. Você só sabe caminhar para Cristo. Os nossos pés ganharam uma nova perspectiva. A nossa vida ganhou uma nova caminhada. Nós temos um novo futuro. A gente tem uma nova direção. A gente caminha para Cristo. A gente caminha para Cristo. Vai, a graça dá sapatos novos, uma nova vida, uma nova história, um novo caminho, uma nova perspectiva. Mas vamos encerrando. Chamou mais servos.
vamos começar o banquete. Banquete, patrão? Vamos começar o banquete. Eu quero festa. Eu quero a maior festa. Eu quero abalar tudo. Eu quero abalar tudo. Eu quero chocar tudo. Faz o banquete. E agora, não se ouvem o barulho de açoites. Não se ouve o barulho dos chicotes. Não se ouve o barulho de morte. Porque era isso que o rapaz merecia. Mas a graça não nos dá aquilo que a gente merece. Aquilo que o rapaz merecia. Agora, se ouve o barulho naquela fazenda de músicas, de festas, de danças. A nossa vida, o Evangelho é uma celebração. A graça inaugurou uma celebração. 74 anos vocês estão embelezando a celebração da graça. Vocês estão tornando a celebração da graça mais linda. O seu violino, o seu trompete, o seu sax, a sua voz está tornando a celebração da graça mais bela, mais linda. Ei, você está celebrando a graça. A cruz iniciou a maior festa do mundo. A cruz começou a maior festa do mundo. Eu estou nela. A gente está aqui. A gente vive uma festa. Vamos cantar. A gente vive uma festa. O rapaz que comia lixo estava comendo bife agora na mesa. O rapaz que conhecia desprezo, pode cantar, que conhecia desprezo, estava conhecendo perdão. Quem acha que o Evangelho é chato se engana. Quem acha que ser cristão é chato se engana. A gente está vivendo a festa da graça. Vai, meu irmão, cante. É festa. É festa, vai. Vai, é festa. É o perdão, é o abraço, é o beijo. É a festa da graça. É o escândalo da graça. Celebrar, vamos cantar de pé. Vai. A cruz iniciou a festa. A graça é uma festa promovida por Deus. A graça é uma festa promovida por Deus. Levante suas mãos para os céus, bem alto, bem alto. Vai, meu irmão, diga algo para esse Pai. Diga algo para esse Pai. Se faz tempo que você não sentia a alegria
alegria do Evangelho sinta esta noite. Talvez faz tempo que você não bradava em línguas estranhas. Brade em línguas estranhas agora, celebre a graça. Vai. Talvez faz tempo que você não chorava. Chore, vai. É o beijo da graça. É o abraço da graça. É a festa da graça. Do seu lado, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Todos nós somos filhos perdoados. Fecha o corredor, fecha o corredor. Todos nós somos esse pródigo que recebeu a graça. Do lado seu está uma pessoa em festa. Do seu lado está uma pessoa em festa. Do seu lado está uma pessoa que foi abraçada. Mas pastor, eu errei tanto, eu pequei tanto, eu desobedeço tanto. A resposta para ti é o abraço, é o perdão, é o beijo, é a graça. Essa pessoa que está do seu lado aí, ela recebeu a morte de Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pai naquela festa tinha preparado para o filho um bezerro gordo. O bezerro gordo preparado há muitos meses, há muito tempo, para dar ao filho. O que o pai nos dá, o que Deus te dá em resposta, Ele dá ao seu filho Jesus. O pão e o cálice aqui é o presente que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. O presente que Deus deu para nós é o seu filho. Celebre, celebre, celebre Cristo, celebre Cristo, celebre Cristo.